Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio. Nós vamos resolver mais uma questão de geometria plana. Peço desculpas aí a barulhos externos aí, porque hoje é um dia complicado, onde as pessoas colocam o som na maior altura aí. Bom, o que fala o problema? O problema diz o seguinte: eu quero calcular a área do círculo sombreado abaixo, de maneira que faltou uma informação aqui, ó. Esse círculo médio aqui, ó, o raio dele mede 6 centímetros. Ok? Ele diz que o diâmetro do círculo maior, do semicírculo maior, é 20 centímetros. Pede para achar a área desse círculo sombreado. Vamos começar imaginando o seguinte. Vamos pensar o seguinte: vamos ligar o centro do círculo maior liguei o círculo maior com o centro do círculo maior com o círculo que nós queremos achar a área. Vamos só colocar aqui, eu vou dizer que aqui é o A. Vamos supor que aqui seja o centro B, né? Mas vamos fazer mais ainda. Vamos pensar mais ainda. Perceba o seguinte, aqui, esse dado aqui, ó, eu tenho. Por que eu tenho? Porque, veja, se o círculo maior, o raio dele, o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, ó, vou colocar aqui um ponto P aqui e um ponto P aqui, perdão, um ponto Q aqui. Bom, se o raio é 10, se até aqui vale 10, perceba o seguinte, que o raio, nosso raio do semicírculo maior, vai até o ponto de tangência aqui. Se eu traçar somente até o centro, eu tirei o raio, né? Só fiquei com o raio, né? 10, ficou 10, que vem até aqui, menos o raio. Então, essa distância de A até B é 10 menos o raio R que eu vou chamar, certo? Vamos ligar agora o seguinte, vamos ligar o centro do semicírculo médio com o nosso círculo de centro B. Veja o seguinte, que aqui eu já fiz o ultrapassei, né? Aqui eu ultrapassei. Aqui vai ser o quê? Vai ser o 6, concorda comigo? 6 que vai dar do centro, um centro O aqui, ó, até B, de O até B, até o ponto de tangência é 6, e daqui do ponto de tangência até o centro é o raio. Então, nós já sabemos que esse lado aqui, ó, é 6 mais o R. Sim ou não? E agora, nós temos esse pedacinho aqui, ó, de O até A. Será que a gente consegue achar? Consegue, né? Porque, veja, se de A até P mede 10 e de O até P mede 6, esse pedaço só pode medir 4, né? Perceba que nós temos aqui, ó, um triângulo esquisitão, né? Um triângulo eu tenho esse triângulo OBA, OAB, OABO, tenho esse triângulo ABO, tá?
E aí nós vamos trabalhar com essa área aí, por quê? Se a gente trabalhar com essa área, perceba que os lados desse triângulo têm a ver com o raio, que é o que a gente precisa achar. Nós sabemos que a área de um triângulo, ela pode ser dada como base vezes a altura dividido por 2. Sim ou não? Tranquilo, né? Assim como eu posso também calcular a área de um triângulo aplicando a fórmula de Heron. Por que eu estou usando esse artifício? Porque eu tenho todos os lados, né? Mesmo que os lados que eu tenha em função do R, 2 de seus lados está em função de R, né? No caso aqui eu dependo do valor de R para saber o valor do lado OB e AB, certo? Mas é exatamente isso, a ideia é exatamente essa. Eu tenho os 3 lados indicados ali. E a fórmula de Heron diz o seguinte, é a raiz quadrada do semiperímetro que multiplica o semiperímetro menos um lado vezes o semiperímetro menos um outro lado vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. A ordem dos lados efetivamente não importa, porque o resultado não vai se alterar se você considerar os lados ali distintos. O importante é você tirar as informações do triângulo. Lembrando que o semiperímetro, eu vou somar, né? A mais B mais C e vou dividir por 2. Ok? Beleza. Então vamos fazer isso. O semiperímetro vai virar uma expressãozinha aí, né? Então vai ficar assim, ó. O semiperímetro, vamos pegar aí, ó, 6 mais R mais 10 menos R, nem vai ficar uma expressão, vai dar realmente um valor interessante para nós, dividido por 2. Então 6 mais R, 10 menos R, mais 4 dividido por 2. Então o R e o R vai se cancelar aqui, né? Então nós temos o seguinte, que o semiperímetro vai ser 6 mais 4, 10 mais 10, 20, dividido por 2, logo o semiperímetro é 10. Legal, né? Nos ajudou bastante. Então vamos achar aqui agora, ó. Aplicando aqui, ó. Nós sabemos que a área é a base desse meu triângulo, que é 4. A altura, perceba que a altura é o raio, né? Porque se eu projetar aqui, ó, a altura desse triângulo, né, é o próprio raio, né? Vezes o raio, dividido por 2. Logo, é a minha área aqui, usando a fórmula tradicional, é 2 vezes o raio. Sim ou não? O que é interessante, porque apareceu o raio, né? E agora, aplicando a fórmula de Heron, nós temos que é a raiz quadrada de 10 vezes 10 menos o A, supondo que o A seja 4, vezes 10 menos, tem que ter cuidado, se é menos, se eu vou colocar essa expressão, eu tenho que trocar o sinal dela todinha, vai ficar menos 6 menos R, sim ou não? Vezes 10 menos, cuidado, se eu vou colocar uma expressão, eu tenho que trocar o sinal dela toda, então vai ficar menos 10, ali é menos R, então vai ficar mais R, e aí eu prolongo o sinal de radical. Espero que tenha entendido aí, né? Pra gente pular etapas aí, senão fica muito chatinho aí. Então, ó, a área
é a raiz de 10. Aqui é 10 menos 4, vai dar vezes 6, né? Vezes, aqui vai dar 10 menos 6, dá 4, 4 menos R. 4 menos R, vezes 10 menos 10 eu posso cancelar, vezes o R aqui, né? Prolongar aqui o sinal. Então ficamos com o seguinte, pela fórmula de Heron, a área desse triângulo aqui que eu pintei de roxinho ali, né? Vai ficar o seguinte, 10 vezes 6, 60, 60 vezes R, 60R, raiz de 60R, que multiplica 4 menos R. Bom, podemos até fazer essa multiplicação aí, ó, não há problema. 6 vezes 4, 24, 240 R, menos 60R vezes R, dá 60 R ao quadrado. Então ficamos com essa expressão em R aí. Como as duas áreas, as duas fórmulas determinam a mesma ideia, que é a ideia de área, eu posso dizer que eu posso pegar a equação 1 e igualar a equação 2. É ou não é? Então eu posso fazer 1 igual a 2 e vice-versa, 2 igual a 1, tanto faz. Posso fazer assim, ó 2R's é igual a raiz quadrada de 240R menos 60R ao quadrado. E vocês já devem ter até tirado a ideia de o que fazer nesse sentido. O que a gente vai fazer aqui, né? Evidentemente que a gente vai elevar ao quadrado ambos os membros, né, da nossa, ambos os termos aí da nossa igualdade, né? Primeiro e segundo membro primeiro e segundo termo da os dois lados da igualdade, né? Fazendo isso, a gente vai poder cancelar o sinal de radical e aqui nós vamos ficar com 4R ao quadrado é igual a 240R menos 60R ao quadrado. Bom, já sabemos que vai resultar aqui numa equação do segundo grau. Então vamos passar aqui, ó, tudo para lá, né? Então nós vamos ficar com, se eu passar para cá, ó, vai ficar 64, sim, 4R ao quadrado, passando o 60 para o outro lado vai ficar mais 60, então vai ficar 64R ao quadrado menos 240R é igual a zero, o que é uma equação bem tranquila de resolver, uma equação incompleta faltando o termo C, né? E quando falta o termo C, a gente pode usar aí colocando o fator comum em evidência. E o fator comum é o R, né? R vezes. Até poderíamos fazer o seguinte, antes de fazer isso, poderíamos pensar o seguinte, vamos dividir será que dá para... Vamos continuar. Tá, vamos dividir não, vamos deixar do jeito que está, 64R, então ó, dividir 64R ao quadrado, dividido por R dá 64R, dividir 240 por R dá 240. Isso é igual a zero. Então obtemos o seguinte, obtemos que um produto de dois fatores igual a zero, ou seja,
um dos fatores deverá ser igual a zero ou o outro fator deverá ser igual a zero. Logo, a gente conclui que 64R é igual a 240, R é 240 dividido por 64. Eu não sei se isso aqui é uma divisão que vai dar exata, mas a gente pode fazer divisões sucessivas aqui para a gente não perder muito tempo, né? 32, 120, 16, 60, 8, 30, 4, 15, já não dá mais, né? Então ficamos com o seguinte, é um número que não dá para dividir mais, né? Então ficamos com o raio igual a 15 quartos. Uma fração imprópria aí, né? Numerador maior que o denominador. Calculando agora, já achamos o raio, né? O raio é 15 quartos. Vamos calcular agora a nossa área do nosso círculo, que é o que a gente precisava encontrar. A área é π raio ao quadrado. A área é π 15 quartos ao quadrado. Portanto, a área é π 225 dividido por 16. Vamos colocar em ordem essa expressão, né? A área é 225 16avos, π centímetros quadrados. Essa é a questão, uma questão bonitinha, né? Que nós trabalhamos área de triângulo para achar a área de um círculo. Interessante, né? Deixe o seu like, o seu comentário se você gostou da questão. Se você pensaria uma outra forma, deixe aí algum comentário nesse sentido. E até a próxima videoaula.